Fala, cartoleiros, tudo certo? Bem-vindos ao canal central do Varela e no vídeo de hoje eu quero passar as melhores dicas para a rodada de número 19 do Cartola. Então, se você já curte esse tipo de conteúdo, deixa seu like aí, considere se inscrever no canal e vamos para o vídeo que eu tenho certeza que com as análises e as dicas que eu vou passar agora, eu vou ajudar você a montar o seu time e imitar nessa rodada de número 19. Rodada muito boa para pontuação, diferente das demais rodadas que a gente já teve. Essa é uma rodada interessante e eu quero começar aqui, galera, já passando o nosso indicado para o gol e passar uma visão para vocês aqui que poucos estão enxergando, que eu estava aqui fazendo os meus estudos aí, me preparando para a rodada que vai ser somente no sábado, e eu achei interessante um goleiro aqui que está sendo pouco visado, e eu quero compartilhar com vocês aqui. O goleiro que eu quero deixar aqui para vocês é o goleiro Everson, do Atlético Mineiro, jogando contra o Vasco que vai jogar em casa aí. Por que eu quero deixar para vocês o Everson? O Vasco, nos últimos 5 jogos que o Vasco teve em casa, na rodada de número 7, o Everton do Palmeiras fez 10.2 jogando em São Januário. Na rodada de número 11, o Cleiton do Bragantino fez 11 pontos jogando em São Januário. O jogo foi 2-0 para o Bragantino. Na 13ª rodada, o John do Botafogo fez 11.5 jogando em São Januário, foi 2-0 para o Botafogo. E na 15ª rodada, mais recente, foi Vasco e Grêmio 1-1, e o Thiago Volpe, mesmo perdendo o SG, fez 6.8. Então o Vasco vem imitando os goleiros aí que jogam contra o Vasco aí fora de casa. Sem falar que o Everson tem uma média aí jogando fora de casa, jogou no jogo que perdeu 1-0 para o Flamengo no Maracanã, ele fez 4,5, onde perdeu de 3-2 para o Palmeiras, fez 3,5, 1-0 do Galo contra o Ceará, foi 7.9, então o Everson ele pontua bem. No 0-0 de Cruzeiro e Atlético Mineiro, 9.9 o Everson fez, então como visitante ele pontua bem. O Vasco cede, então a primeira dica de ouro que eu quero deixar para vocês aqui, fiquem de olho no Everson jogando aí contra o Vasco da Gama fora de casa. Fechou? Top demais! A outra dica que eu quero deixar aqui para vocês na lateral, então um lateral é o William do Cruzeiro, e o segundo lateral eu ainda estou aí de olho no Piquerez, mas eu vou ir com a dobra do Cruzeiro. Já falei disso no vídeo de escalação prévia, e então eu estou mantendo para esse vídeo aqui. Dobra do Cruzeiro nas laterais. Zagueiros não tem como deixar o Léo Ortiz de fora. O Léo Ortiz aqui é nítido. Jogo em casa, 9.7, fora 5.72, em casa 11.7, fora 1.2, em casa 16.8, fora 1.4. Léo Ortiz joga muito e manda muito bem quando joga em casa. Agora, o segundo nome para a zaga, que também faz parte aqui dos meus estudos aqui, que eu estou até acompanhando na minha colinha aqui do lado aqui para poder falar para vocês, é o seguinte. Eu até quero colocar aqui, ó, zagueiro, deixa eu tirar porque ele não está provável no momento. Eu quero colocar aqui o Ferrarese do São Paulo. Pô, Varela, por que tu vai colocar o Ferrarese do São Paulo? O São Paulo joga contra o Vitória, e eu quero deixar para vocês aqui, ó, os últimos 4 laterais direitos que jogou contra o Vitória. O Ferrarese ele é zagueiro, muitas vezes ele cai para a lateral direita aí e dá combate na lateral direita e está fazendo muitos desarmes aí. Foram 5 na última rodada aí fora de casa, e o Ferrarese tem uma vantagem aqui que o Vitória cede demais, ó. Na rodada de número 11, galera, presta atenção, na rodada de número 11, Corinthians e Vitória, o 0-0 na Neoquímica Arena, o Mateuzinho fez 8.2. Na rodada de número 13, 1-0 para o Inter, fora de casa, em casa, né? O Vitória sempre aqui comparando os jogos do Vitória fora de casa, o Aguirre fez 8.9. Já no 0-0 de Botafogo e Vitória, na casa do Botafogo, o Vitinho fez 11 pontos. E no último jogo, na 17ª rodada, que o Vitória jogou em casa, foi Mirassol e Vitória,
o Lucas Ramon, o jogo foi 1-1 e o Lucas Ramon fez 5.1. Então o Ferrarese ele tem uma boa média aí jogando em casa, vem melhorando demais. Deu uma olhada, 10.40, 14.90, 6.5, 14.20. O Ferrarese ele vem fazendo ótimas pontuação e o Vitória cede. Então aqui, pessoal, a gente está unindo o útil ao agradável, tá? O Ferrarese no momento aí, a gente vai ter aí a confirmação se ele vai jogar ou não, porque está aqui, ó, o jogo do Flamengo e Mirassol, São Paulo e Vitória, Bragantino e Inter são às 6h30, então a gente vai ter a confirmação. Vamos deixar o Ferrarese aqui. Se ele não for jogar, eu deixo a dica para vocês, dica dobra do Flamengo, Léo Ortiz e Léo Pereira. Mas, olhando esses scouts aqui do Vitória, não tem como deixar o Ferrarese de fora. Beleza, galera? Top demais. Meio de campo agora. Meio de campo, a gente não tem como deixar o Matheus Pereira de fora e nem como deixar o Garro de fora. Aqui sempre fazendo a ressalva do Garro, né? A gente não sabe, hoje é quarta-feira, tem o jogo aí da Copa do Brasil por rolar, a gente não sabe se o Garro vai ou não vai jogar esse jogo. A terceira vaga, galera, eu tô de olho aqui, ó, no Maurício do Palmeiras. Tá? Tô de olho no Maurício do Palmeiras, a gente ainda vai estudar ainda para essa rodada. Confesso que o Maurício nesse time aqui ainda estou com um pouco de dúvida, mas Garro e Matheus Pereira, no meu ponto de vista, devido aos confrontos, Corinthians que joga lá no Alfredo Jaconi contra o Juventude e o Cruzeiro que recebe o Santos, são dois meias aqui com média básica e são meias aqui que tem tudo para estar mitando nessa rodada. Fechou? Agora a gente vai partir para o nosso ataque. E eu quero deixar para vocês aqui o primeiro nome, um nome interessante aqui, ó. E vocês podem já começar a pensar e olhar de uma outra forma para essa rodada. Na escalação prévia, eu deixei ali Pedro, Memphis Depay e o Caio Jorge, né, na escalação prévia, que era o Pedro, Memphis e Caio Jorge, com o Yuri Alberto de reserva de luxo. Para essa rodada aqui, eu estava dando uma analisada e um atacante que tem muito potencial, e o pessoal não está falando muito dele nessa rodada, é o Bright White do Grêmio. Bright White que joga em casa, Grêmio contra o Sport. O Bright White jogando em casa no jogo da oitava rodada, vamos pegar da oitava rodada, Grêmio 1-1 contra o Red Bull Bragantino, Bright White 8.6. Na 10ª rodada, Grêmio contra o Bahia, 1-0 para o Grêmio, 9.5 pontuação do Bright White. Na 12ª rodada, Grêmio contra Corinthians, o jogo foi 1-1. Bright White fez 11.7. Então o Bright White ele vem participando dos gols aí do Grêmio e nas últimas 3 rodadas ele vem participando, dando gol, dando assistência. E o Sport, ele cede demais para atacante. Os últimos jogos aqui, na rodada 16, o Eric fez 17.9, o Eric que entrou no lugar do Renato Kaiser, tá? O Renato Kaiser fez 3.2 e o Eric fez mais 17.9. E na 13ª rodada, o Gilberto aí em casa, jogando Juventude contra o Sport, Gilberto fez 15.8. Então, nós temos um Sport que cede para atacante e um atacante que vem participando dos gols do Grêmio nas últimas 3 rodadas. Então, o Bright White eu vejo com enorme potencial para essa rodada. Então, fica de olho no Bright aí, galera. É uma dica aqui do canal para vocês, no vídeo de quarta-feira aqui, que é o vídeo que eu estou ainda em fase de conclusão desse time. Fechou? Outro nome é o Caio Jorge, não tem como deixar de fora. A defesa do Santos vem tomando gols em todos os jogos, tomou até gol do Juventude, então a gente tem que manter aqui o Caio Jorge. E agora, nossa terceira vaga, a gente tem aqui bons nomes nessa rodada. A gente tem o Pedro do Flamengo, que teremos, né, aqui a escalação do Flamengo, se o Pedro vai jogar ou não, né, Flamengo contra o Mirassol. A gente tem o Memphis Depay do Corinthians, Juventude cede demais aí pelo lado esquerdo, onde foi que o Neymar e o Barreal mitaram aí na última rodada. Claro que o Juventude jogando em casa joga um pouco mais organizadinho, mas ali o Yuri Alberto sempre cai pelo lado direito e o Memphis um pouquinho mais para a esquerda. Então o Memphis é um bom nome para essa rodada, tá? Gosto muito dele. A gente tem aqui um pouco mais abaixo o Ferreirinha e o Luciano, que são bons nomes para essa rodada. Facundo Torres correndo um pouco por fora, né? Mas não dá para deixar de lado. Vitor Roque do Palmeiras também é um ótimo nome para a rodada, precisa de pouquinho para valorizar, mas no momento
eu vou colocar o Memphis devido ao confronto. Então, Memphis Depay seria o nosso terceiro atacante, Caio Jorge, Memphis e Bright White. E aí teremos aqui uma vaga para reserva de luxo, que poderíamos ir muito bem com o Yuri Alberto, fazendo uma dobra do Corinthians, ou até mesmo cercar esse São Paulo e Vitória. Porém, o São Paulo e Vitória, galera, eu quero deixar um adendo aqui que o Carille é retranqueiro, tá? O São Paulo pode sentir dificuldades de furar essa retranca. Então, os atacantes do São Paulo pode ser que não faça aquela pontuação que a gente está esperando, mas o Luciano é um baita de um nome para essa rodada, jogando em casa aí no Morumbi. Luciano vem fazendo aqui pontuações muito boas, tá? Ele deu uma quedinha de rendimento aqui nas últimas 2 rodadas, mas eu acredito que foi uma leve oscilação que todo atacante passa, né? Temos aqui o Yuri, como a gente já está com o Memphis lá, para que essa rodada de escalação prévia, eu vou deixar o Luciano aqui na reserva de luxo. Então a gente tem Caio Jorge, Depay e Bright White, Garro, Maurício, Matheus Pereira, William, Léo Ortiz, Ferrarese e Kaique Bruno e o goleiro Everson. Então aqui, Everson, porque o Vasco da Gama, ele cede bastante para goleiro visitante, Ferrarese, porque o Vitória cede e o Ferrarese vem entregando muita média básica aí, e o Bright White nesse time, porque o Bright White é a referência do Grêmio e o Sport está cedendo demais para centroavante. Técnico treinando essa galera, vamos colocar aqui o Felipe Luiz do Flamengo, e a gente monta aqui o nosso meio de campo reserva do Maurício. A gente pode colocar aqui tanto o John do Bragantino, gosta desse nome, como o próprio Jean Lucas do Bahia, são nomes interessantes, ou até mesmo o Evangelista. No momento, galera, eu vou colocar o John aqui. Na zaga, para a reserva do Léo Ortiz, eu quero colocar aqui deixa eu dar uma descida aqui, o Sabino do São Paulo. Lateral, reserva do Kaique Bruno, eu quero colocar aqui porque cede muito pelo lado esquerdo o Juventude, eu vou botar o Bidu. E aqui, nosso goleiro reserva do Everson, eu vou colocar o Hugo Souza do Corinthians. Fechou? Beleza, galera, escalação aqui confirmada, time aqui do Central do Varela atualizado para a rodada, com bons nomes. Eu vou continuar aqui fazendo os estudos, qualquer novidade que eu achar que eu deva compartilhar, eu trago o vídeo aqui para vocês. Eu peço mais uma vez aí para você que não é inscrito no canal, se inscreva, dá aquela força, deixa seu like. Lembrando que na descrição aqui do vídeo tem o link do Central do Varela, do grupo do WhatsApp, o canal lá onde que eu mando o meu time que vai a campo 30 minutos antes de começar cada rodada, eu mando o meu time lá no grupo para a galera. Então não fique de fora, faça parte, clica no link aqui embaixo, entra no nosso grupo. Se você curte o meu trabalho, se você quer receber em primeira mão aí o time que vai a campo do Central do Varela, clica no link, participa, você será bem-vindo e vai estar comigo até o final do campeonato. Fechou? Forte abraço, boa sorte a todos, tamo juntos, valeu, até a próxima!